Amém, igreja? Boa noite a todos. Eu saúdo a todos nessa noite de quarta-feira com uma boa noite. Que todos tenham aí uma noite de paz, uma noite de bênção e uma noite de muita unção e de muita presença do Santo Espírito. Amém? Queria pedir para vocês abrirem as suas Bíblias já no livro de Abacuque, capítulo 1. Deixa aberto aí no livro de Abacuque, capítulo 1. Enquanto isso, enquanto você vai procurando, eu vou dando os avisos. Sexta-feira, nós temos culto de casais e famílias aqui em Copacabana, Rua Sá Ferreira, número 90, no Hotel Soult Rio, tá? Se está convidado, você pode chegar lá na portaria, vai ter uma pessoa da Igreja Batista Amor e Fé para te receber, vai te conduzir até o salão, vai te explicar direitinho como que chegue. Domingo nós temos culto de louvor e adoração aqui na nossa sede, aqui na comunidade do Cantagalo. Você também é bem-vindo. Você, se quiser vir, é só entrar em contato, nós te encontraremos e te traremos aqui na nossa igreja, amém? Então, sexta, culto de casais e família. Domingo, culto de louvor e adoração. Hoje, quarta-feira, culto de cura e libertação. Toda terça-feira nós temos oração na direção da irmã Jerusa, juntamente com os jovens. Terça-feira, a partir das 8 horas da noite, temos a oração lá na igreja. Então você também é convidado para participar. E eu quero já orar pela sua vida, orar por esse momento, para que Deus possa nos abençoar nessa noite, amém? Soberano Deus, Pai eterno, Pai amado, nessa noite nos colocamos diante da Tua face e suplicamos pelo Teu perdão. Pedimos a Ti, Senhor Deus da glória, que a Tua misericórdia caia, Senhor, mais uma vez sobre nós e venha inundar as nossas vidas com a Tua graça, com a Tua maravilhosa graça. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, por essa noite. Senhor Deus da glória, fale aos nossos corações. Se há alguém, Senhor, com algum tipo de enfermidade, coloque a sua mão de poder sobre a vida dessa pessoa. Se há alguém, Senhor Deus da glória, com algum tipo, Senhor Deus da glória, de problema, Senhor Deus da glória, não só na saúde, no casamento, ou Senhor, no meio das finanças, no seu trabalho, Senhor, entra com a tua mão de poder e traga, Senhor Deus da glória, libertação e restauração. Restaura a saúde do teu povo, restaura, Senhor, a fé, restaura, Senhor Deus da glória, a vida espiritual. Senhor, liberta, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, ao filho que a mãe está pedindo, a mãe que o filho está pedindo, libera, Senhor Deus da glória, libera, Senhor Deus da glória, unção de libertação, unção, Senhor Deus da glória, de transformação. Pai, eu te peço em nome de Jesus pela Igreja Batista Amor e Fé. Toma a pastora Cláudia em tuas mãos, visita tua filha nessa noite, onde quer que ela esteja. Toma ela em suas mãos e usa ela como canal de bênção. Senhor, toma a minha vida, toma, Senhor Deus da glória, esse momento de palavra. Fala aos nossos corações. Fale, Senhor Deus da glória, ao coração da tua igreja. Eu te peço, Senhor, pelos hospitais, te peço pelas penitenciárias, pelos asilos, te peço, Senhor Deus da glória, pelos orfanatos, te peço, Senhor Deus da glória, pelas casas, Senhor, de recuperação, Senhor, pessoas ali, Senhor, internadas, Senhor, tentando se libertar, tentando se redimir, Senhor Deus da glória, do seu pecado, se libertar dos vícios da droga, do vício do alcoolismo, do vício da prostituição. Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos, toma essa vida, liberta em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada instituição, visita, Senhor Deus da glória, o Manassé em Campo Grande, visita, Senhor, o desafio Ebenezer, Senhor, ali o desafio jovem ali em Seropédica, visita, Senhor, também o desafio jovem Ebenezer lá em São Paulo com o pastor Marivaldo. Toma, Senhor, essas vidas em tuas mãos, abençoe em nome de Jesus. Senhor, nessa noite te peço que a tua palavra possa ecoar dentro de nós, que a tua palavra possa, Deus da glória, ecoar em nossos corações, pois a tua palavra é a espada de 2 gumes, que penetra na junta, na medula. Então, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, com a tua palavra, venha nos ferir, para que haja transformação em nossas vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o livro de Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 2, amém? Eu vou lendo aqui a partir do versículo 2, que o versículo 1 diz assim: advertência revelada
ao profeta Abacuque. Então, capítulo 1, versículo 2 vai dizer: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouça? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fez ver a injustiça, porque me fez ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão dentro de mim. Estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu meditei um pouco a respeito dessa passagem de Abacuque, e o que eu constatei dentro dessa passagem é que o que Abacuque vivia nos dias dele, aqui nesse tempo, que ele exercia ali o seu ministério profético, é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje tempos difíceis, tempos em que a justiça está sendo pervertida, aonde a injustiça está prevalecendo, aonde o injusto passa por justo e o justo passa por injusto. Nós temos visto em jornais, em telecomunicações aí, diversos relatos de pessoas inocentes que foram privados da sua liberdade por ser confundido com um ladrão, com alguém que cometeu um roubo simplesmente por uma foto na sua rede social. Ou seja, pegar a foto do camarada na rede social e apresentar a foto para a testemunha. E a testemunha, creio eu, ali muito abalada pelo que aconteceu e ainda meio sem sua consciência sã por causa do acontecimento do ocorrido, porque quem já sofreu roubo, quem já sofreu algum episódio desse de violência, sabe que fica mesmo meio desbaratinado, a pessoa leva um tempo para recuperar. Nós temos relatos de pessoas que não saem mais na rua sozinhas, pessoas que ficam com medo, se trancam dentro de casa, tudo pelo acontecimento da violência. Então, quando levam essas fotos, ou então às vezes nem levam foto, às vezes o camarada olha esse cara aqui, ele aqui, e o cara não cometeu mal nenhum, mas passou ali por injusto, o justo pagando o erro do injusto. E Abacuque, ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouça? Olha bem, irmão, quantas mães, quantos pais, quantos filhos, quantos netos e por aí vai, quantas famílias não têm clamado hoje por justiça, não têm pedido hoje por justiça, não têm pedido socorro ao Senhor. Não que o Senhor não tenha escutado, não que o Senhor não tenha agravado o seu ouvido para não escutar o clamor do seu povo, porque o Senhor, ele tem ouvido e ouve, ele tem olhos e vê, ele tem nariz e sente o cheiro, ele tem boca e fala. Mas só que os dias de hoje estão totalmente, não totalmente, mas estão quase que todos corrompidos pela justiça e por todos os órgãos estaduais, intermunicipais e federais. Nós vemos absurdos de juízes soltando homens que foram condenados pela justiça. Nós vemos homens que estavam sendo procurados há anos pela justiça, condenados por inúmeros crimes e saindo pela porta da frente de um presídio. E isso não é só no Brasil, assim eu creio e tenho certeza que não é só no Brasil. Mas nós vivemos esses dias assim como Abacuque vivia. Nós temos clamado pelo Senhor, pedindo ao Senhor justiça, pedindo a Ele que Ele venha no nosso socorro. Eu fico pensando nas mães que teve arrancado seus filhos, as esposas que teve arrancado seus esposos de dentro de casa, porque foram confundidos com algum criminoso.
E o cara inocente, o cara trabalhador, nós temos visto vários relatos da Brasil afora de pessoas que foram confundidas e estão privados da sua liberdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que Deus, Ele não perdeu o controle. Ainda que pareça, irmãos, que está tudo bem para esse povo, ainda que pareça, irmãos, que não tem solução, eu quero te dizer que Deus, Ele está com seus olhos fixos sobre a face da terra, e eu quero te convidar a não perder as suas esperanças. Ainda que pareça que não tem mais solução, ainda que, né, tudo conspira para um momento mais complicado, ainda que tudo conspire, dizendo, não vai ter mais jeito, eu quero te dizer que vai ter jeito, tem jeito, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, Ele não é filho do homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e aquilo que Ele prometeu, irmãos, está bem próximo de se cumprir. Então Abacuque, ele continua ainda no versículo 2, até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Ele está dizendo, até quando, Senhor, nós vamos clamar, dizendo, Senhor, que tanta violência é essa? Traga salvação para as nossas vidas, traga salvação para essa terra. Até quando, Senhor? Até quando eu gritarei sem que traga salvação? Eu quero te dizer, irmãos, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, que o tempo do Senhor é diferente do nosso, e se você entrou, ou se alguém entrou em alguma situação, eu creio que o Senhor, Ele não perdeu o controle, e isso vai servir de experiência para as nossas vidas e para as vidas daquele que está passando por essa situação. É claro, é uma situação dolorosa, eu jamais ia querer passar por isso, não quero passar, não tenho nenhuma pretensão de passar por um momento desse delicado. Eu fico pensando em José, quando José é vendido pelos irmãos e José é acusado, né, pela mulher de Potifar por assédio, por tentativa de estupro, por tentativa ali de agarrá-la, e José é lançado no cárcere, sabendo que não tinha feito nada, sabendo que era inocente. Mesmo assim ele não perde as esperanças, ele continua confiando no Deus de justiça, que é o Deus de Israel, o Deus soberano, o Criador dos céus e terra, aquele que não perdeu o controle, aquele que detém o poder sobre tuas mãos, aquele que enviou Cristo Jesus a morrer na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que traçou um plano de salvação para que nossas vidas fossem salvas. Então, irmãos, vai ser difícil, até a volta de Cristo vai ser isso. Nós vamos ter esses momentos difíceis, nós vamos passar por esses momentos, nós vamos ver muitas coisas ainda acontecendo, como temos visto nos dias de hoje. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma reportagem, eu fiquei impressionado, irmãos. E aí nós vamos vendo a inversão de valores. Uma menina de 20 anos usa o cartão clonado, influenciadora digital. De influenciadora não tinha nada, para mim já começou errada, né? Usando o cartão clonado para alugar um apartamento em plena zona sul do Rio de Janeiro, na rua do Leblon, e aí na General San Martín, no Leblon, a uma quadra da praia, querendo ostentar aquilo que não tinha, e aí ela tinha um pequeno bolo de seguidores, e pós a reportagem, pós tudo acontecer, quando foram ver, a menina já estava com 10 mil seguidores. Já tinha expandido a sua linha de segmento lá do Instagram. Então, que país é esse? Aonde nós estamos? Porque que parece que a injustiça está prevalecendo. Ainda, irmãos, que pareça, eu quero te dizer que a justiça, ela não vai perecer. Não tem jeito, no momento certo, ela vai chegar, no momento certo, ela vai bater a nossa porta. Então, a gente vai vendo que o momento em que vivemos é o momento em que Cristo fala lá no livro de Mateus que o amor de muitos se esfriaria, né, e que muitos iam se desviar, e que muitos iriam se apostatar da fé. Nós vemos hoje pessoas, né, que abrem mão do certo para viver o errado. Mas nem por isso nós podemos perder as esperanças. Eu creio aqui que Abacuque, ele estava aqui num clamor de desespero, dizendo, Senhor, até quando eu virei isso? Até quando eu vou vivenciar isso? Até quando eu vou continuar vendo toda essa injustiça, sem que haja aqui um
ponto de salvação, um ponto de justiça. Até quando o injusto vai prevalecer? Irmãos, vai chegar um momento em que o sol vai brilhar, porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia diz que o sol ele brilha para o justo e para o injusto, mas vai chegar um momento em que o Senhor ele vai bater o martelo, ele vai sentenciar o salvo e os que estão condenados. Não tem jeito, né? Eu não tenho outras palavras para isso. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo está... Não, eu estou dizendo que aqueles que quiserem continuar no erro, eles vão continuar, porque a própria palavra ela vai dizer: aquele que está sujo, suje-se mais, mas o que está limpo, limpe-se mais. Então o camarada que está sujo, se ele quiser ser limpo, ele vai se limpar, ele vai se santificar, ele vai ter a sua vida transformada. Agora, se ele não quiser, ele vai continuar na sujeira, ele vai continuar no lamaçal. E então, irmãos, não perca as esperanças. Deus não perdeu o controle, ele continua, né, olhando pela sua vida, pela minha vida, pelos nossos filhos. E Abacuque continua: porque me fez ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todos os lados. Presta bem atenção, irmãos. Ontem, em plena Avenida Copacabana, Avenida Atlântica, a avenida principal ali de Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, saindo do Arpoador, nós vimos ali uma cena lamentável, que não é de hoje que temos visto, já vem há alguns anos acontecendo isso. Um arrastão, o pessoal saindo da praia, no Arpoador, e vindo, furtando todo mundo que vê pela frente. Então, irmãos, nós vamos vendo a violência, nós temos visto isso às vezes, gera em nós um sentimento de justiça com as próprias mãos. Mas não, irmãos, esqueça isso. Eu tenho lutado contra isso, porque, irmãos, às vezes me dói na carne, às vezes a carne treme, querendo, né, tomar a dor, querendo entrar na frente. Mas, irmãos, nós temos que entender que a nossa justiça vem do Senhor. Nós temos que entender que Deus é quem vai cuidar de nós. E pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia desse povo que está cometendo essas atrocidades. Então Abacuque ele diz: até quando eu virei a maldade? Porque me fizeste ver a injustiça. E a gente vê injustiça em todo momento. Por exemplo, tu chega numa fila de um hospital, né, tu está lá horas na fila, aí chega alguém lá, um espertalhão, vamos dizer assim, que é esperto, tem um gatinho lá dentro, né? Vamos dizer, se tem alguém lá dentro conhecido, ele fala: não, quando tu chegar tu me liga que eu te pego lá e tal. É atendido na tua frente. Isso se torna injustiça, porque se o camarada fosse decente, ele esperaria na fila. Ele entenderia, não, tem um povo esperando, então eu vou entrar na fila. E não é só nisso não, é em todas as esferas, irmãos. É em processos, é em tudo quanto é lugar. Então nós vamos vendo essas injustiças, nós vamos vendo injustiça no meio político. O político roubando aquilo que é do povo. O político tendo seu salário aumentado e o povo tendo o mínimo do mínimo. E eu não sei até quando que nós vamos suportar, que nós vamos aguentar. Eu só sei que é o seguinte: tem um Deus que está vendo tudo isso, irmãos. Tem um Deus. É por isso que a Bíblia diz: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Não ajuntei tesouro no reino dos céus. No reino dos céus é melhor, irmão. No reino dos céus é bom, que é eterno. Na terra tudo passa, na terra tudo acaba. Aqui é passageiro, nós estamos aqui como peregrino. Ainda que temos visto essa injustiça, ainda que temos visto toda essa maldade, ainda que temos visto a destruição, né, do próprio homem, porque ele fala assim: não, é desastre da natureza, mas o que o homem não está fazendo no meio da Mata Amazônia? O que o homem não está fazendo, descampando ali, né, algumas partes do hemisfério terrestre, aqui no Brasil, vamos dizer assim, no território brasileiro, para fazer suas fazendas, suas mansões, e com isso a terra vai ficando decapitada. Com isso a terra vai ficando frágil, e aí vai surgindo o quê? Os alagamentos. Aí vai surgindo o quê? Os transbordamentos dos rios, né? E por aí vai.
vai havendo uma seca como nós temos visto agora no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo Bahia embaixo d'água, Minas Gerais embaixo d'água, terra descendo em Minas Gerais. Irmãos, tudo isso são sinais da volta de Cristo também, não podemos negar, porque Cristo ele diz que os sinais aconteceriam, e nós temos visto, juntando tudo isso, como muitos estão achando que é desastre da natureza, juntando tudo isso com a falta de amor ao próximo, a falta de compaixão pelo próximo, nós vamos vendo que a Bíblia está se cumprindo, não tem jeito. E ele diz, a destruição e a violência estão por todos os lados. Então a violência não é só no território brasileiro. Não, se tu ligar a tua televisão e buscar por um jornal de fora dos Estados Unidos, ou até mesmo na internet, você vai ver, irmãos, que a violência não é só aqui no Brasil. Às vezes as pessoas falam, porque nos Estados Unidos, não, os Estados Unidos é bom, Brasil também é bom, mas a mesma violência que impera lá também. Só que lá também tem um diferencial, a justiça funciona, enquanto aqui não, enquanto aqui o camarada ele rouba hoje, amanhã ele está na rua novamente. Então parece que a justiça, né, o que era para ser justiça, acaba se tornando injustiça. Então Abacuque ele continua, a luta e conflito por todos os lados. Então, irmãos, lutas e conflitos armados não é só no território brasileiro. Nós temos visto agora aí, né, o atrito entre Rússia e Estados Unidos, um morro de guerra, mas sem contar, né, os dois países, vamos dizer, lutas internas, ou seja, lutas dentro dos continentes, do país, vamos dizer, luta dentro dos Estados Unidos, luta dentro da Rússia, e por aí vai. Irmão, nós vamos ver que não é só no Brasil, mas em todo o hemisfério terrestre, onde tem um povoado, há luta e conflito, há violência, há descaso, há também roubos. Então, irmãos, nós temos que entender que essa palavra ela vai se cumprir. E nós precisamos de nos manter firme dentro dessa palavra e não perder as esperanças, dizer, Senhor, ainda que eu tenha visto tudo isso, ainda que eu tenha visto a maldade, ainda que eu tenha visto a destruição, a violência, ainda que isso tudo esteja diante dos meus olhos, eu não perderei as esperanças, eu continuarei anunciando a tua volta, eu continuarei anunciando salvação, eu continuarei anunciando o evangelho, eu continuarei sendo sal da terra, luz desse mundo. Né? Você não pode perder as suas esperanças, você não pode perder, né, perspectiva de vida melhor. Quando eu digo perspectiva de vida melhor, não estou dizendo de uma vida nessa terra, mas perspectiva de vida no reino de Cristo, perspectiva de viver com o nosso Salvador. E aí ele diz assim, agora no versículo 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. O ímpio prejudica os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, irmão, nós vamos ver, nós vimos um caso em algum tempo atrás, sobre um camarada, né, que ele foi condenado por diversos crimes, era um camarada procurado, não só no Brasil, mas internacionalmente também, porque tinha remessas e remessas de envios de droga para fora, e esse cara saiu pela porta da frente do presídio. Aí como que pode uma história dessa, irmão? Aí nós ficamos pensando, que justiça é essa? Aí poucos dias atrás, aí, nós vimos um rapaz evangélico, trabalhador, se eu não me engano, na cidade de Niterói, pegaram a foto do cara lá na rede social e prenderam o camarada. O camarada passou Natal, se eu não me engano, Ano Novo, ele passou alguns dias lá preso, agora eu não me lembro, mas acho que Natal ele ficou privado da sua liberdade, foi arrancado do seio da sua família, sem cometer nenhum crime, mas passou por criminoso. Eu vi o outro dia, agora, algumas semanas atrás, um rapaz muito humilde, vamos dizer assim, uma casa muito humilde, trabalhador, servente de pedreiro, foi confundido com um ladrão e foi preso. Ainda bem que tem um Deus que ouve o nosso clamor. E Deus ouviu o clamor da esposa daquele rapaz que já estava passando por necessidade, e ela consegue uma advogada, e essa advogada vai em favor dele e consegue, né, libertá-lo da prisão.
e consegue provar que aquele não era ele, mesmo sob prova de que não era ele, ele ainda está respondendo o processo em liberdade. Vê se pode. Então, a justiça, irmão, ela está sendo pervertida. Não é possível, irmão. O que Abacuque está relatando aqui é o que nós vivemos hoje. Às vezes parece que inacreditável, parece, né, que não é mesmo, mas é, irmãos. É o que vivemos. Para nós que estamos no coração da Zona Sul, no coração do Rio de Janeiro, às vezes para nós, né, não aparece tanto, mas vamos ver pela periferia quantas pessoas não têm sofrido injustiça, quantas pessoas não têm sido injustiçadas, como eu estava vendo ontem a reportagem das pessoas que tiveram seu auxílio, né, roubado. Um senhor analfabeto de 72 anos com a sua esposa, e quando ele chega na boca do caixa, na Caixa Econômica, a mulher fala para ele: mas você já sacou o seu auxílio? Ele diz: eu não saquei. Aí vai ver, o auxílio do cara foi sacado do outro lado da cidade onde ele morava. E aí nós vamos vendo, irmão, que o injusto, ele vem prejudicando o justo. A pessoa que vive justamente, muitas das vezes está sendo prejudicada por aquele que vive injustamente. E aí ele diz assim: a justiça nunca... Aí a justiça... Por isso a lei se enfraquece, a lei tem sido enfraquecida, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Irmão, a justiça terrena ela pode até ser pervertida, mas a justiça de Deus ela vai se cumprir. A justiça de Deus, uma hora ela vai chegar. E uma hora nós vamos ser agraciados por essa justiça. É por isso que Abacuque, já no finalzinho do seu livro, no capítulo 3, ele vai dizer assim, lá no versículo 17, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 17, ele vai dizer assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento, nas lavouras, nem a ovelha no curral, nem boi nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo e faz-me andar em lugares altos para o mestre de músicas, para os meus instrumentos de corda. Então, irmãos, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós nos exultaremos no Senhor e ainda assim nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Ainda que pareça, irmãos, que a justiça ela não vai se... Ainda que a justiça do homem, vamos dizer assim, né, ela não venha sendo aplicada corretamente, todavia eu me alegrarei no Senhor. É o que Abacuque está dizendo. Ainda que não haja fruto ali na oliveira, ainda que, né, falte ovelhas no aprisco, boi nos currais, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Nós não confiamos em carro, nós não temos confiança no homem, a nossa confiança vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Salvador. Amém? Eu deixo essa palavra para a sua vida, quero estimular você a não perder as esperanças. Se você conhece alguém que está passando por algum tipo de injustiça, clame ao Senhor, continue, não perca as esperanças, porque chegou um momento em que o Senhor respondeu a Abacuque e o Senhor diz: não, eu estou vendo tudo isso, ainda que pareça que está demorando, eu vou voltar, eu vou tocar. Então Abacuque, ele cai em si e diz: tá, Senhor, então agora, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei em Ti. Então se alegre em Deus, tenha confiança, não perca as esperanças, creia nessa palavra que é viva e eficaz, a espada de dois gumes. Amém? Fique com Deus, que Deus nos abençoe e que todos tenham uma boa noite.
e é uma noite de descanso e de paz, amém? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por esse momento de palavra, por esse momento, Senhor Deus da glória, de reflexão. Senhor, ainda que pareça que a injustiça está prevalecendo, ainda que pareça que a justiça está, Senhor Deus da glória, sendo pervertida, ainda que pareça que o justo, está sendo sempre prejudicado e o ímpio sempre prevalecendo, todavia nós nos alegraremos em Ti, porque a nossa confiança está em Ti. E sabemos, ó Deus, que logo, logo, o Senhor vai, Senhor, dar um basta em toda injustiça. O Senhor vai dar um basta em toda violência. Por isso nos alegramos em Ti e dizemos, hosana nas alturas. Ó Maranata, vem Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa terra e nos ajuda, Senhor, a ficar firme em Tua presença. Assim te louvamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A igreja diz, amém. Boa noite a todos. Amém.